Oi, pessoal, então vamos ao estudo do expoente negativo, questões 6 e 7 da nossa atividade que eu fiquei devendo aí para vocês, né? Então vamos lá. Então lá na atividade de vocês tem essa definição aqui, ó. Uma potência de base não nula com expoente negativo é sempre igual ao inverso da base com expoente positivo. Então, para mim resolver uma potência com expoente negativo, eu tenho que tornar o expoente positivo, mas para isso eu tenho que fazer o inverso da base. Então, para mim saber o inverso, né, da base, eu tenho que saber então como que eu faço para calcular o inverso de um número. Então aqui peguei um exemplo, peguei o número 2. O número 2 eu posso escrever ou pensar que ele é 2 por 1, 2 dividido por 1, né? Porque o número fica o mesmo, ó. Porque 2 dividido por 1 continua sendo 2. Então o que eu faço? Então pensando que qualquer número inteiro é 1 embaixo, porque ele não altera, ele fica a mesma coisa, então eu só faço a inversão. O que está embaixo eu boto em cima, o que está em cima eu boto embaixo. Então, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 vai ser 1 meio. Então, 1 meio. Então, o inverso de 2 é 1 meio. Vamos pegar um outro exemplo, o número 3. Então, a gente já sabe que embaixo, como se tivesse 1. 3 por 1 continua sendo 3. Então, qual é o inverso de 3? Então, é só fazer a inversão. Então, o inverso de 3 é 1 terço. Agora, vamos ver outro número. Qual é o número 10? Qual é o inverso de 10? Pensa que tem um embaixo e inverte. Então, o inverso de 10 vai ser 1 décimo. Tá? Então, o número inteiro sempre vai ser essa fração, 1 sobre o próprio número no inverso. Então, ó, coloquei aqui alguns exemplos, ó, que eu já coloquei o inverso, ó. Então, quanto que é 2 na menos 2? Então, primeira coisa, ó, faço o inverso da base. Quem é a base aqui? 2. Então, o inverso de 2 é 1 meio. Ó, o expoente de menos 2 virou 2. Ó, então, o expoente de negativo virou positivo. Então, agora é só calcular essa potência da fração. Como é que eu calculo a potência de uma fração? É a potência do número de cima, que é o numerador, e a potência do número de baixo, que é o denominador. Então, 1 ao quadrado, vamos botar aqui a forma de fração. Então, 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. Então, é só elevar ao quadrado o número de cima e o número de baixo. Então, 5 na menos 3 faz o inverso de 5. Quem é o inverso de 5? 1 quinto. Então, o expoente de menos 3 virou 3. Agora, é só calcular 1 ao cubo e 5 ao cubo. Então, 1 ao cubo vai ser 1 e 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, 1 sobre 125, resposta. Calcular 3 na menos 2. Faz o inverso de 3. O inverso de 3, 1 terço. Então, o expoente de menos 2 virou 2 positivo. Agora, só calcula essa potência. 1 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, vamos botar lá a forma de fração. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Então, resposta, 1 nono. Então, baseado nisso, ó, a gente também pode fazer uma forma mais prática do que fazer os inversos e depois dar a resposta, que é, ó, com base nesse exercício, que é o exercício 6, ó, de vocês, que aqui eu fixei uma base 2, ó, todos têm base 2. E aqui no exemplo que eu vou dar, eu fixei base 3. Então, o que dá para perceber, ó? Que eu coloquei, ó, o expoente aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, e à esquerda de 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a gente pode observar pela sequência das potências. Ó. Então, aqui embaixo eu vou abrir as potências, e aqui em cima eu vou botar o resultado. 3 na potência 1, então eu vou repetir a minha base uma vez. Então, 3, então o resultado de 3 na 1 é 3 mesmo. 3 ao quadrado, então significa 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9.
3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, resposta 27. 3 na quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4, 3. Ó, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 9, resposta 81. Então, aqui que dá para observar aqui, ó, que quando a gente vai sempre andando, ó, neste sentido, ó, à direita, ó, vai sempre aumentando um 3, ó, porque ó, o expoente está aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, o expoente está aumentando. E o que está acontecendo na abertura da potência? Está aumentando um 3. Aumentar o 3, então o que significa aqui nos resultados? Que sempre o resultado anterior, se eu pegar multiplicar por 3, eu acho o próximo. Ó. Então, se eu pegar esse 3 aqui, 3 vezes 3, 9, acho o próximo. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, e assim por diante. Então, aqui na potência, quando o expoente é 0, ó, então se nesse sentido aqui direito sempre vai aumentando 3, dá para se perguntar que número vezes 3 gera a próxima potência, que é 3. O resultado é 1. 1 vezes 3, 3, ó, eu gero a próxima potência. Então, por isso, ó, que no conceito aqui diz, ó, uma potência de expoente 0 é sempre igual a 1 quando a base é não nula. Então, toda potência com expoente 0, a resposta é 1, tá? Então, por quê? Por causa dessa sequência aqui de potências, tá? Agora, vamos fazer a análise do expoente negativo, ó. Então, à esquerda, esses resultados vão ser sempre menores que 1, ó, ou seja, vão ser essas frações. Então, ao invés de fazer o inverso do número, a gente pode também pensar de forma mais rápida, digamos assim, ó. Fazendo sempre a analogia, ó. 3 na 1. Se 3 na 1 é 3, quanto é que vai ser 3 na menos 1? O inverso desse resultado. Ó. Então, vamos de novo. Se 3 na 1 é 3, 3 na menos 1 vai ser 1/3, o inverso de 3, certo? Então, vamos lá botar aqui a forma de fração. Então, resposta 1/3, tá? Vamos ver, 3 ao quadrado. Se 3 ao quadrado, 3 na potência 2 é 9, 3 na menos 2 vai ser o inverso de 9. Qual é o inverso de 9? 1/9. Então, vamos botar aqui a fração 1/9. 3 na 3, 3 ao cubo é 27. Então, 3 na menos 3 vai ser o inverso de 27. Qual é o inverso de 27? 1/27. 1/27. E por fim, 3 na quarta potência. Se 3 na 4 é 81, 3 na menos 4 vai ser o inverso desse resultado. Então, qual é o inverso de 81? Vai ser 1/81 avos. Então, 1/81. Então, vocês podem fazer as potências com expoente negativo, fazendo também dessa forma aqui mais prática, ou seja, pensa na resposta com expoente positivo, normal, e depois só faz o inverso da resposta, tá? Então, lá na nossa atividade, ó, então a questão 6, ó, fala lá, complete a tabela com os resultados, ó. Então, ó, 2 na 0 é 1, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo 8, 2 na quarta potência 16 e 2 na quinta potência 32. Como que vai agora se refletir os expoentes negativos? Vocês fazem analogia fazendo o inverso, ó. Então, se 2 na 1 é 2, 2 na menos 1 vai ser 1/2. Vou pegar lá a forma de fração, 1/2, tá? Então, se 2 na 3 é 8, 2 na menos 3 vai ser menos 8. Menos 1/8, quer dizer, aqui. Aqui. 1/8. Aqui esqueci de 2 na 2, ó. Se 2 na 2 é 4, 2 na menos 2 vai ser 1/4, o inverso. Então, dá para fazer assim por analogia, que é até mais rápido, digamos assim. Então, por exemplo, aqui, ó, calcule as potências, ó. Você já pode pensar direto, ó, se 3 na menos 2. Bom, se 3 ao quadrado é 9, 3 na menos 2 vai ser o inverso de 9, 1/9, né? E assim por diante, tá, pessoal? Então, tentem fazer e
tirem as dúvidas.